Em 2001, o Brasil estava passando uma série de coisas parecidas com o que estão acontecendo agora, e minha mãe decidiu pegar eu e minha irmã e a gente ir para Orlando, e a gente está lá desde então há 15 anos. Eu acabei fazendo 2 anos de high school lá no colegial, depois eu fui para a faculdade, para a UCF, que, by the way, é a segunda maior universidade dos Estados Unidos, com 56 mil estudantes, lá em Orlando. Fiz faculdade de finanças lá, terminei, fui trabalhar para um empreendedor, desculpa, um empreendedor, trabalhei com ele por 7 anos, aprendi praticamente tudo que eu sei no mercado de imóveis, tanto em vendas, de marketing, construção, o development. Fiquei, como eu falei, fiquei com ele por 7 anos, saí de lá, tirei meio que um ano sabático, e fui convidado pela Meritage para entrar no time de vendas deles. Então, como a Rosana falou, o meu role lá é International Ambassador. Então, eu faço assim, uma ponte entre, além de vir nos eventos pelo mundo inteiro, eu faço a ponte entre vocês, os clientes finais, os corretores e a construtora. Então, eu vou falar um pouco quem é a Meritage Homes. Nós somos a 7ª maior construtora residencial nos Estados Unidos. Estamos no mercado desde 1985. Nós temos sede em Scottsdale, no Arizona. Já construímos mais de 90 mil casas nesses 30 anos. Atualmente, nós estamos presentes em 9 estados, assim, desde a Califórnia, meio sul assim, dos Estados Unidos, passando pelo Texas, até o Colorado, o Geórgia, as Carolinas, e a Flórida, claro. Nós estamos em 21 mercados e temos 240 condomínios que estão em construção no momento. Nós somos uma empresa de capital aberto, tá, com ações na Bolsa de Nova York. Somos um líder em construção sustentável de altíssima qualidade. Fomos escolhidos a melhor construtora dos Estados Unidos nos últimos 6 anos consecutivos. E eu até trouxe uma revista que esse mês a gente foi votada a melhor construtora de Orlando, também pela Orlando Weekly. Eu trouxe aqui essa revista para mostrar para vocês. Só algumas coisas sobre a empresa no ano passado. Nós vendemos 6.276 casas. Nós temos 2 bilhões em terrenos disponíveis para construção, que é equivalente a mais ou menos 29.087 terrenos residenciais prontos para construir. Para quem conhece Orlando, conhece essa área Dr. Phillips, esse é um condomínio lá, o Parkside, que infelizmente já acabou, a gente vendeu o último terreno lá, acho que a semana passada. Bom, em 2007, 2008, mais ou menos, quando aquela crise imobiliária aconteceu nos Estados Unidos, várias construtoras quebraram. E as que ficaram no mercado, aliás, não só construtoras, mas bancos, construtoras, e para ficar no mercado, elas tiveram que inovar. Uma das coisas que a Meritage fez foi investir numa construção assim do futuro, que além de criar um diferencial, também se criou um padrão novo para construções que buscam diminuir o consumo de energia elétrica, de água e outros recursos naturais. Além de construir uma casa com baixa manutenção, umas casas mais inteligentes, mais limpas e uma casa mais moderna mesmo. Então, aqui, esses são alguns dos itens que nós incluímos nas casas a partir de 2008, 2009. Mais recentemente, esse ano, a gente começou a incluir painéis de energia solar. Então, todas as casas da Meritage em Orlando já vêm com 6 painéis de energia solar. Nós também incluímos o isolamento térmico e acústico com aquela espuma de poliuretano, que eu vou até mostrar um videozinho para vocês depois. Todos os eletrodomésticos têm certificação Energy Star. O termostato, que é onde você controla o ar-condicionado. Janelas todas de vinil, então ela não traz calor, não conduz calor para dentro da casa. Janelas com vidros duplos, com proteção contra raios UVA e UVB. Sistema central de ar-condicionado, lâmpadas de LED, sistema de irrigação inteligente. Então, ele tem um sensor, ele sabe, se choveu ontem, ele não precisa regar o jardim amanhã. Então, tudo isso para reduzir o consumo de água. Torneiras eficientes, vasos sanitários com duplo acionamento, carpetes, tintas, acabamentos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Isso são alguns dos itens que a gente começou a colocar em todas as nossas casas a partir de 2008, mais ou menos. O nosso objetivo aqui, claro, é vender, mas, além de tudo, a gente quer educar vocês e preparar vocês para tomar essa decisão de, às vezes, gastar centenas de milhares de dólares. Então, é preparar vocês para fazer uma decisão certa. Eu acho que a gente pode
concordar que, geralmente, um produto novo é melhor do que um produto usado. E quando se fala de casas, ainda mais. Uma casa nova, sem uso, além de ela ser, como eu falei, mais moderna, ela também, o preço dela, o seguro, o financiamento, tem uma série de coisas que afetam isso. Então, qual que é a diferença entre uma casa nova e um imóvel usado, que a gente chama também de revenda? Qual que é a diferença item por item? Quais que são os prós e os cons? O que uma casa nova oferece que uma casa usada não oferece? Então, todas essas são perguntas que eu vou responder durante essa apresentação. Uma das perguntas que eu mais recebo é como que as casas dos Estados Unidos são todas de madeira? Acho que antigamente eram, mas hoje em dia a maioria das construtoras, essa é uma casa da Meritage sendo construída, a fundação é de concreto, o primeiro andar também é de concreto, e aí o segundo andar eles fazem de wood frame, que é um wood frame. Os dois tipos são aprovados pelo estado da Flórida, os dois aguentam ventos de furacão, as casas são bem seguras. E as paredes internas, para aqueles que não sabem, são todas de drywall, então de gesso, né? Eles não acham que precisa de uma parede de concreto para dividir um quarto do outro. Fora que o custo é bem mais baixo de usar drywall. Uma outra pergunta que eu recebo muito é, aliás, todos nós corretores, o que está incluído numa casa dos Estados Unidos? Então, acho que é legal a gente começar por aí. Quais são os itens que eu preciso comprar depois, o que já vem? Geralmente, uma casa usada e uma casa nova incluem normalmente as mesmas coisas. Então, os eletrodomésticos, claro que tudo é negociável, porque uma casa usada pode ser que venha sem geladeira. Então, existem exceções, mas geralmente uma casa ela já vem pronta para morar, com armários, com... Eu sempre conto uma história, eu tenho uma amiga que ela casou aqui no Brasil, comprou um apartamento depois de um ano, ela falou, meu apartamento está pronto. Aí eu falei, pô, que legal, já vai mudar? Ela, não, agora eu tenho que reformar. Eu falei, reformar? Mas você acabou de construir? Ela, não, mas vem tipo uma caixa, e aí você tem que colocar piso, armários, banheiros, então... Foi mais um ano de obras, de atrasos, de dinheiro. Assim, é uma coisa muito diferente, porque lá, no dia do fechamento, você recebe as chaves, você já pode vir com as suas malas, que tem tudo, desde fogão, aquecedor, ar-condicionado, água, está tudo pronto. Pronta para você morar. Aqui eu coloquei uma lista assim, curta de algumas coisas, o ar-condicionado e o aquecedor central, eletrodomésticos na cozinha, os pisos, pias, bancadas, torneiras, chuveiros, os vasos, os armários, portas internas e externas, aquecedor, sistema de irrigação, e mais todos aqueles outros itens que eu falei antes, que são exclusivos da Meritage. Então, pode ficar tranquilo que uma casa comprou, ela está prontinha. Agora, essa é uma outra diferença entre as casas usadas e casas novas. Geralmente, uma casa usada, lógico, ela já tem anos de vida, então, você tem que trocar coisas que numa casa nova você não tem que trocar. Então, um dos maiores preocupações lá comprando uma casa usada é o telhado. Por quê? Porque o telhado é um dos itens mais caros para se trocar. Eu sei que tem um monte de brasileiro pensando, telhado, você tem que trocar o telhado da casa, mas lá o telhado tem um tempo de vida de 15 a 25 anos, chega a custar $15.000 em média para trocar o telhado. Então, assim, uma casa, se você compra uma casa de 10 anos, capaz que daqui 5, 10 anos você tem que desembolsar 15, 20 mil dólares, dependendo do ângulo, da telha, do acabamento, você tem que gastar até 20, 25 mil dólares para trocar. Numa casa usada, numa casa nova, isso não é um problema. Um outro item lá é o sistema de ar-condicionado e o aquecedor central, que é composto de compressor, condensador, serpentina, filtro, ventilador. Então, um sistema assim, bem complexo, que tem o tempo de vida... Imagina na Flórida como que a gente não usa ar-condicionado. Praticamente 365 dias por ano. Então, o tempo de vida é de 5 a 12 anos e pode custar 5 mil dólares para trocar. Fora que você vai passar calor por uns 4 dias na sua casa. O fator também, deixa eu falar, sobre um ar-condicionado novo, uma conta lá nos Estados Unidos de luz, 70% mais ou menos da conta é o ar-condicionado. Então, claro que um ar-condicionado mais novo ele é muito mais eficiente, ele gasta menos luz, ele é menos barulhento. Então, tudo isso são pontos a se considerar.
Como eu falei para vocês, o ar-condicionado, 70% da conta de luz é o ar-condicionado. Então, você quer, claro, otimizar e maximizar o ar gelado que o ar-condicionado joga dentro da casa. Então, todas as casas lá, elas têm um isolamento térmico. Algumas construtoras utilizam esse de fibra de vidro, algumas utilizam celulose. Esse tipo aqui, depois de um tempo, porque é praticamente um papel picado, ela vai compactando, você vai perdendo ar aqui em cima, o ar gelado vai saindo, o ar quente vai entrando, e a casa você vai gastando cada vez mais energia. A fibra de vidro, apesar de ela não compactar, ela é uma fibra de vidro. Você assopra, você sente do outro lado. Então, o ar continua passando. A Meritage, em 2010, a gente começou a usar essa espuma de poliuretano. Um videozinho aqui. Para quem nunca viu, é bem legal assistir. Isso é um item exclusivo, eu acho que da Meritage. Nós somos a única construtora que inclui automaticamente em todas as casas esse sistema. Então, ele veda qualquer buraco, a sua casa fica completamente vedada, o ar gelado fica dentro da casa. Por exemplo, uma casa de, sei lá, 4.000 square feet, às vezes a prefeitura determina que você precisa de 2 ar-condicionados para uma casa desse tamanho. Uma da Meritage, eles deixam com um sistema só, entendeu? Porque ele é muito eficiente. O tempo de vida, isso não é um item que você troca na sua casa. Tipo, talvez você, depois de uns anos, coloca mais. Esse aqui também, mas não é um item que você vai ter que trocar, mas ele afeta diretamente na manutenção dos custos mensais da sua casa. Outra coisa é o aquecedor de água. O tempo de vida dele é de 6 a 12 anos, o custo é mais ou menos $1.500. E esse item, apesar de não ser muito caro, ele também afeta diretamente na sua conta de luz, porque se é um sistema antigo, a água quente não fica quente, ela não se mantém quente o tempo suficiente, ele gasta muito mais energia elétrica, então o mais moderno ele é muito mais eficiente. Além desses itens que eu falei para vocês, outros itens exclusivos que tem numa casa da Meritage é o sistema de irrigação inteligente, como eu falei, ele sabe se vai chover. O sistema anti-cupim, para quem não sabe, é um sistema super legal. Uma vez por ano, vai um cara lá, ele enfia um negócio na parede do lado de fora e passa veneno por dentro da casa inteira, pelas paredes. Então, você não tem problema, porque cupim é um problema bem, bem sério lá na Flórida. O sistema de fresh air, esse é um sistema numa casa que ela é bem vedada, assim, o ar fica meio velho, porque ele não troca, aquele ar fica rodando anos dentro de uma casa, porque ninguém abre janela lá, não tem disso. Então, a gente tem esse sistema Fresh Air, que basicamente ele pega o ar de fora da casa, ele desumidifica, tira pólen, tira mosquito, tira qualquer umidade e joga dentro da casa. Então, se vocês visitarem uma casa da Meritage, sempre lembre disso, a hora que você abrir, você vai sentir esse ar fresco que tem dentro da casa. Isso é esse sistema. Sistema de encanamento, nós não usamos nenhum sistema de cobre, de ferro, nada que enferruja, estoura, congela, vaza. É um sistema PEX que é como se fosse uma mangueira. Então, ele expande, ele se contrai de acordo com a pressão da água. Se congelar, ele expande. Então, você não tem vazamento, não tem junções, que fala, né? Junções de cano. Não tem junção. Ele é uma mangueira completa. As janelas de vidros duplos, eletrodomésticos, vasos sanitários e torneiras eficientes. Todos esses itens são exclusivos de todas as casas. Não vai chegar lá, a gente vai cobrar mais por isso, mais por aquilo. Não. Está incluído em todas as casas. Tá, e aí você fala, ok, a manutenção, tudo é uma casa nova, é melhor, ok, entendi. Mas e os preços? Porque aqui no Brasil, me falaram que um imóvel novo é muito mais caro do que um imóvel usado. Nos Estados Unidos, 90% das transações imobiliárias são imóveis usados que estão sendo vendidos e comprados. Então, a gente só tem 10% desse mercado. Então, se as construtoras querem competir com esse outro mercado de usados, os preços têm que ser, pelo menos ali, ó, perto. Esse aqui é um exemplo que eu até usei há uns meses atrás, que é muito bom. Essa é uma casa da Meritage, essa é uma outra casa usada. Essa foi construída em 97, essa esse ano. O condomínio lá é 180, elas são uma aqui, atravessa a rua, no outro condomínio do outro lado. O tamanho dela, 4.434 pés quadrados, 4.600. Então, elas são bem similares assim, em tamanho e localização. O preço dessa começa em 631
você gasta mais ou menos uns 40, 50 mil nos acabamentos para fazer uns upgrades. Então, ela saiu 680, enquanto a outra estava listada por 739. Então, imagina, uma casa novinha, maior, mais barata do que uma casa usada. Então, os preços lá, isso não é um problema. Tá, então vocês perguntam, ok, então é tudo melhor, o preço, a manutenção, uma casa nova tem a garantia, você tem a oportunidade de customizar a casa, de colocar o piso da cor que vocês gostam, os armários. Numa casa usada, você vai morar numa casa que outras pessoas escolheram os acabamentos. A manutenção, ela é muito mais barata numa casa nova, o consumo de energia, o financiamento também, o banco. É muito mais fácil ele financiar uma casa nova, porque o risco é bem mais baixo do que uma casa usada. Seguro, a mesma coisa. E a revenda. Uma casa usada, você está vendendo uma casa de 20, 15 anos, e uma casa nova, você vai vender, você usou ela por 5, 6 anos ou 10. Ela, claro, vai ser sempre mais nova do que uma outra. Então, qual que é a vantagem de uma casa usada? Não tem nenhuma? Tem. Geralmente, a localização. Então, as casas usadas, elas geralmente são localizadas em áreas que já estão bem developed, desenvolvidas, áreas com já tem as escolas, já tem supermercado, tudo ali pertinho. Então, geralmente, casas novas, elas estão em áreas um pouquinho mais afastadas. Assim, Windermere, que todo mundo, que vocês ouvem falar muito, é uma área relativamente nova. Então, tem muita procura, mas muita casa nova. Muita casa nova. Muitos condomínios. Esse é o mapa que já está desatualizado, e em uma semana já está desatualizado. O mapa de Orlando, para quem conhece Orlando, aqui são os parques da Disney, mais ou menos por aqui, o aeroporto, downtown, aqui mais ou menos a Universal, e aqui é a Windermere. Então, no momento, nós temos 21 condomínios em Orlando. Vários dos condomínios assim, perto das áreas da Disney, que o público internacional gosta muito, estão sold out, mas eu vou anunciar aqui uns condomínios novos exclusivamente para vocês. Esse foi o maior sucesso da Meritage em Orlando. Nós vendemos, eu vou falar no próximo slide, eram casas começavam em 255 até 470, mais ou menos, de 190 metros quadrados a 518, de 3 a 6 dormitórios, num dos bairros mais exclusivos assim, de Orlando, Windermere. Então, esse aqui é o mesmo condomínio que eu mostrei no slide anterior. Foi um condomínio que nós inauguramos em 2013. Foram 458 casas, vendidas em 3 fases. Em pouco menos de 3 anos, nós vendemos essas 458. Foi um dos maiores sucessos da Meritage em Orlando. Foi assim, é um condomínio lindo, uma região super bonita, tem os lagos, ótimas escolas. Acabaram de abrir uma escola aqui. Então, assim, o mercado imobiliário de aluguel nessa região, porque o americano quer isso, que o filho vá de bicicleta para a escola. Ele não precisa buscar, não precisa levar, ele vai sozinho, volta sozinho. Então, o mercado de aluguel nessa área estava super aquecido nesses últimos meses por causa dessa nova escola, que é praticamente dentro do condomínio. Mas a gente vai... Esse é o primeiro anúncio, nem sei se eu posso, mas eu falei que eu vou falar desse condomínio novo. Ali no... Ups, não tem problema. Estou falando em português, todo mundo lá americano, eles não vão nem saber. Esse condomínio vai ser... O outro que eu mostrei, ele é mais ou menos aqui. Então, esse novo vai ser nessa área, vão ser 151 terrenos, piscina e cabana. Ele não vai ser tão grande, porque o outro é 450. A gente constrói condomínios desde 20 e poucos lotes até 500, 600 lotes. Vão ser 2 linhas de casas, então as casas menores, que a gente chama de bangalô, e as casas maiores, com terreno, aquela garagem na frente, aquela casa bem estilo americana, assim, que a gente vê na televisão. Os preços aqui... Aí que eu vou entrar em trouble. Os preços vão ser mais ou menos a partir... ok. $270 mil, mais ou menos. O outro terminou em mais ou menos... A casa mais em conta lá estava 265, mais ou menos. Então, não é porque vai ser um condomínio novo que o preço vai dobrar. E a localização aqui ele é bem numa avenida que vai direto para a Disney. Esses preços ainda não foram publicados, então vai ser mais ou menos esse 270, na casa dos 270. E nós vamos começar as pré-vendas nesse condomínio em dezembro.
que é a melhor hora para vocês comprarem. O preço tá o preço de início. Vocês conseguem escolher os melhores terrenos, terrenos de esquina, que são maiores, terrenos de frente para parque, de frente para lago, que esses, claro, são os primeiros terrenos a serem comprados. Só para falar, geralmente o preço da casa já inclui o preço do terreno, tá? A não ser que você queira ter um terreno que ele é maior do que os outros, ou não tem vizinho atrás, ou não tem vizinho dos lados, ou ele fica de vista para um lago, alguma coisa assim, aí a gente cobra um premium, que varia de 5 mil até 150 mil, se for num lago grande, que dá para fazer dock, ter barco. O outro terreno, que é ali na Dr. Phillips, também, que a gente acabou de terminar ele, esse é um dos terrenos dos condomínios mais bonitos que a Meritage tem, numa área super legal em Dr. Phillips. Para quem conhece, ali na área próximo da International Drive com a Sand Lake Road. Lá as casas começam em 518, começavam, né? E vai até 700 e pouco. São casas bem maiores, um condomínio muito legal, numa área bem nobre, assim, em Orlando. Não tem mais terreno lá, foram 200 e... Acho que são mais ou menos 265 casas que a gente vendeu lá desde final de 2003. Mas vai ter uma outra fase. Esse aqui é o Parkside, esse é o terreno. Essa foto do Google é meio velha, o condomínio já está completo. Aqui vai ter uma nova fase, que vai se chamar Estates at Parkside. Vai ser um condomínio fechado. Esse daqui não tem portão. Esse aqui vai ser um condomínio fechado. Vão ser 111 terrenos. E o preço deve estar na faixa de mais ou menos uns 600 mil. A pré-venda dele também vai começar em dezembro. Então, assim, para aqueles que querem uma casa, não sei se é para investimento, mas para morar numa região com ótimas escolas, perto de tudo. Literalmente, você está perto de tudo. Você tem acesso às melhores vias expressas, estradas. Esse condomínio é demais e a pré-venda vai começar em dezembro. Esse é um outro condomínio ali que ele fica pertinho da Disney. Tão perto que dá para ver os fogos do Magic Kingdom toda noite. Esse condomínio são mais ou menos 350 casas, casa de 1 a 2 andares, de 168 a 516 metros quadrados, de 3 a 6 dormitórios, com até 4 banheiros e lavabo. Os preços lá começam na faixa dos 240. Mas tem os bangalôs, que ela é como se fosse um townhome, mas ela não é geminada. Então você tem o seu próprio terreno, tem mais ou menos 3, 4 metros de distância entre a sua casa e a outra. Mas a garagem é por trás. Então, à frente é uma varanda. Eu acho que eu devo ter passado por uma foto delas. Mas é uma varanda na frente, 2 andares, e aí garagem para 2 carros na parte de trás. E essas começam mais ou menos 245. Essa é ótima para quem quer investir lá, porque aluga super rápido e são áreas muito boas mesmo. Aí eu fiz esse cenário desse condomínio, desse último que eu mostrei. Esses números, claro, são baseados em estimativas atuais. Então, eu fiz esse cenário, uma casa de 255 mil, que é 245 mais 10 mil de upgrades. Fala, eu quero sei lá, um piso mais bonito, ou a escada toda de madeira. Então, você paga os upgrades. Essa casa ela vai te dar mais ou menos $1.800 de aluguel. E as despesas delas, o IPTU vai sair mais ou menos 300 por mês, condomínio 120. Seguro dela, mais ou menos uns $90. Administração, 180. Então, aí você tem o total anual receita e quanto que você vai gastar e quanto que te sobra. Então, te sobra 13 mil, mais a valorização média, que está mais ou menos em 7%, 8%. Okay? A nossa construtora, a gente trabalha, o nosso foco mesmo é o mercado americano, são famílias. Então, a gente não permite nenhum tipo de aluguel temporada. Claro que se você tem uma casa lá e seu irmão vai passar férias, vai ficar 2 semanas na sua casa, tranquilo. O que não pode é uma rotatividade de pessoas, toda semana tem um inquilino novo. Falar então um pouquinho rapidinho sobre o processo de construção. Então, digamos que você fala, ok, eu quero comprar, como que eu faço? Então, isso pode ser feito lá ou aqui, tá? Direto daqui comigo lá nos Estados Unidos. Então, você vai escolher o condomínio, eu vou te passar uma lista dos terrenos, te passar um mapa dos terrenos que estão disponíveis, você vai escolher o terreno, você vai escolher a planta, vai escolher a fachada da casa, a partir daí você vai assinar o contrato, onde você põe um depósito de 10% do valor da casa. Dentro de mais ou menos 15 dias, você tem que ir até o Design Studio, que pensa assim, uma loja com tudo de casa, desde pastilha de cozinha, eletrodomésticos, pisos, tudo. Você vai passar lá,
fica mais ou menos umas 4, 5 horas, dependendo do tamanho da casa, e você vai escolher tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, assim, localização de tomada, onde que você, qual interruptor que vai acender qual lâmpada, o piso, armários, todos os acabamentos da casa, as cores de dentro, tudo, tudo, tudo. Se vocês não estão nos Estados Unidos, isso pode ser feito por FaceTime, por Skype, ou com o seu corretor, ou comigo mesmo lá. A gente liga, vai mostrando, já fiz muito disso lá. Claro, é mais ideal, é melhor vocês estarem lá pessoalmente para ver as cores né, e decidir. Mas isso pode ser feito por aqui, se não dá para ir para os Estados Unidos. Depois disso, você vai dar entrada no financiamento, caso você for financiar. A construção demora de 4 a 6 meses, tá? Eu ponho 4 a 6, mas é mais para 4 do que para 6. Então, assim, as casas que a gente vendeu agora em julho e agosto, a gente ainda vai entregar esse ano, até dezembro. O tempo de construção são 96 dias, mais 30 dias para todos os alvarás da prefeitura, então dá mais ou menos 120 dias, tá, de construção. 3 dias antes da entrega das chaves, a gente faz o walkthrough, que é onde a gente mostra tudo da casa, como que você vai operar a casa, como que funciona o ar-condicionado, que os americanos, claro, a gente sabe, a gente mora lá, a gente sabe. Mas, para quem não sabe, como que eu regulo o regador? Como que eu mudo o ar-condicionado? Daqui do Brasil, pelo celular, você tem como mudar a temperatura da sua casa, lá nos Estados Unidos. Então, a gente te ensina tudo, como que você opera a casa. E aí a gente entrega as chaves. O financiamento para estrangeiros, eu sei que vocês já falaram com a Flávia, ela é uma das parceiras que a gente trabalha muito lá, ela é ótima. Então, mais ou menos um mínimo de 25% de entrada, 10% na assinatura do contrato, e esses 10% pode ser pago 10 mil e depois o restante em 30 dias. E aí o restante do valor da casa você vai pagar quando você entrega as chaves, como eu falei, em 4 a 6 meses. Os juros variam de, sei lá, 4 até 9, dependendo do cenário. Aqui eu take orders. A gente pode ir lá fora e começar. Bom, fica aqui o meu e-mail, meu WhatsApp. Eu tenho um telefone também que toca no meu celular lá nos Estados Unidos. O site da Meritage. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me mandar e-mail, me ligar. Falei da garantia? Não, né? A garantia da casa são 10 anos na estrutura da casa, 2 anos na parte de mecânica, então as instalações, pisos, essas coisas, e 1 ano nos eletrodomésticos, que é a garantia do próprio fabricante. Mas eu vou falar para vocês, uma casa, quando vocês compram na planta, a construtora não negocia. Então, a gente vai construir. O que dá para a gente dar são extras, entendeu? Então, dá para dar assim, uns upgrades, algumas coisas assim. Como a Priscila falou no começo, todos os preços, quando você compra uma casa nossa, tá lá no site da prefeitura, o preço que você pagou e tudo. Então, se eu te vender uma casa por 300 mil e para ela por 250, a sua agora vale 250. Então, a gente não negocia no preço base. Então, tem um mínimo ali. Agora, todos os condomínios já têm mais ou menos 6 a 10 casas que estão prontas, que a gente mesmo, os próprios vendedores, a gente vai lá, a gente escolhe tudo e ficam casas prontas. Caso tenha... Acontece muito que a pessoa chega lá e fala, eu tenho 1 mês para mudar, eu tenho que sair da minha casa, eu quero comprar, eu não posso esperar 6 meses. Então, a pessoa já compra uma casa que está pronta. Nesse caso, a gente consegue negociar o preço. Mas nunca vai ser abaixo do valor base da casa. Isso não tem como. A Florida Connection, claro, é um parceiro super forte, muito bom da Meritage, principalmente nesse mercado internacional. E a gente sempre recomenda, porque eu trabalho para a construtora, então, claro, eu defendo os interesses da construtora, eu estou lá para defender a construtora. Não que vá acontecer uma briga, mas, claro, eu trabalho para eles. E é bom você ter um corretor, um representante que passou por uma prova, passou por regulamentação, tem uma licença, e eles sabem como que o mercado funciona, eles sabem como que tudo funciona, eles vão conseguir descontos para vocês, eles que vão conseguir financiamento, a Florida Connection faz toda a manutenção, a administração da casa. Então, eles são assim parceiros muito bons e a gente recomenda muito. Tá. Porque você pode entrar num condomínio lá e comprar direto, mas não tem diferença. Na verdade, com o corretor, a negociação é até melhor, porque eles sabem como funciona. A Rosana, a Priscila, a Andréia, a gente tem um relacionamento muito bom com a construtora. Eles têm um relacionamento muito bom com a construtora. Então, a hora que chegar uma oferta da Priscila, todo mundo já sabe, ok, vamos lá. Eles vão analisar com muito carinho.
por esse relacionamento que a gente tem com eles há muitos anos. Acho que vocês são os que mais vendem pra gente. Sim, a gente adora corretores, porque são eles que trazem os clientes, né? Ainda mais no público internacional, porque vocês não estão lá, vocês perguntam o que que tem para comprar, o que que dá para comprar. São eles que vão oferecer. Então, esse relacionamento que a gente tem com eles e tratar o cliente bem e se na hora de escolher os acabamentos, vocês não estão lá, o corretor que está lá, ele vai fazer vai lá escolher tudo para vocês. E também existem algumas reuniões durante o período de construção. Então, depois que você escolheu tudo, quando a gente recebe o alvará da prefeitura, antes de começar a construção, a gente faz o que a gente chama de um pre-construction meeting. Então, se vocês não estão lá, o corretor ele vai averiguar tudo, ele vai olhar que todas as opções estão na lista, está tudo correto, antes de começar a construir. Depois que a estrutura da casa já está pronta, tem um outro meeting, que é o pre-drywall, que aí ele vai olhar se os quartos estão certos, as divisões, as opções, os upgrades, está tudo certinho. E aí, no final, tem o walkthrough. Então, mais uma vez, se vocês não estiverem lá, eles vão vistoriar a casa, eles sabem o que olhar, o que procurar, onde que pode dar problema. Então, o apoio deles assim é fundamental.